Paz do Senhor, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o irmão Robin Nilson e hoje eu tenho uma palavra da parte de Deus para o seu coração, que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 2. Mateus, no capítulo 4, do verso 2 e o verso 3, que diz assim: Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Aqui, esse texto ele é muito importante porque ele vai falar sobre o jejum, né? A prática do jejum é aqui mostrada por Jesus. O jejum, ele pode ser total, parcial, pode ser um jejum de alimentos, né? Mas também pode ser um jejum aí de coisas que você está vendo, se está percebendo que está abalando a sua fé, né? As redes sociais, por exemplo. Se você acha que as redes sociais ela está te distraindo, né? As redes sociais é pecado? As redes sociais em si ela não é um pecado, mas ela pode ser uma distração e pode roubar o seu tempo para Deus, né? Então, se ela está tirando esse tempo seu, que é de buscar a presença do Senhor, e você está navegando nas redes sociais e não está aprendendo nada de bom que vai acrescentar a sua fé em Deus, então tá na hora aí de você fazer um jejum. Quem sabe aí começa devagar, né? Um dia aí sem as redes sociais, né? Aí você vai uma semana de jejum e aí aos poucos você vai aí conseguindo ir eliminando, né, esse desejo compulsório de assistir coisas que não vai agradar a Deus. Então você pode fazer um jejum sim aí das redes sociais também. Você pode fazer um jejum e nesse jejum você pode colocar ali o que você pretende da parte de Deus, né? Eu vou fazer esse jejum. Qual é o propósito desse jejum? Esse jejum é para Deus salvar minha família. Esse jejum eu vou fazer em prol de um culto que vai acontecer na minha igreja. Esse jejum eu vou fazer em prol de uma ministração da palavra de Deus, né? Porque a gente sabe que quem ministra a palavra do Senhor Jesus, por exemplo, ele tem que estar jejuando, né? Orando, jejuando, tem que estar buscando a Deus, tem que estar buscando o Senhor, tem que buscar essa intimidade com Deus, né? E o jejum, ele atrai isso, né? Ele atrai a presença de Deus para as nossas vidas, porque quando nós estamos jejuando, nós estamos mortificando a carne, matando a carne, né? E ali estamos alimentando o espírito. Então, se nós queremos, por exemplo, que a carne fique viva, é só alimentar ela que ela vai ficar viva, né? Mas a Bíblia não manda nós alimentarmos a carne, não é? Porque a Bíblia diz que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito, não é? Então nós temos que sufocar a carne, porque se a gente deixar a carne nos dominar, nós vamos ser crentes carnais, e crentes carnais Deus não aprova, não é? Porque nós não podemos viver de nós mesmos, né? Porque nós somos pó, somos barro, somos cinza, nós não somos diante de Deus. O que nós somos? Nós somos carentes de Deus em nossas vidas. Por isso que eu não posso alimentar a minha carne. A minha carne ela vai pedir para pecar, a minha carne ela vai pedir para os prazeres do mundo, e nós sabemos que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Então a carne vai me pedir para fazer coisas erradas, que entristece a Deus. Mas quando eu estou jejuando, eu estou elevando o meu espírito diante de Deus, eu estou alimentando a minha alma perante o Senhor. Ou seja, a natureza pecaminosa, quando eu estou jejuando, ela fica ali sufocada e Deus tem a primazia, não é? Então, quando nós estamos na prática do jejum, ninguém pode ficar sabendo, né? Fulano está jejuando, olha que santo homem de Deus, o homem que jejuma mesmo. Não, o Senhor Jesus, quando em relação à prática do jejum, ele fala assim: quando jejuares, passa uma água, molhada aqui na nuca, passa uma água nos olhos, né, na nuca, para que você não mostre que está jejuando. Não faça como os fariseus. Os fariseus, eu estou jejuando hoje. Hoje eu estou aqui fazendo esse jejum. Jesus falou assim: não faça como eles. Não queira mostrar para ninguém aquilo que você está fazendo. Você não precisa demonstrar isso, né? Isso é um particular entre você e Deus, não é? Então os fariseus, eles ganhavam as suas próprias honras ali, né? A sua própria, ele buscava a sua própria glória e não a de Deus. Então o jejum que eles estavam fazendo não estava valendo de nada, né? Porque o jejum é isso, é para engrandecer a Deus e não ao homem, né? É para a glória de Deus. E Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Eu e você, é um jejum arriscado, não é? De jejuar 40 dias e 40 noites, não é? É arriscado. Por isso a gente precisa saber qual é o nosso tempo de jejum. Quanto tempo que você aguenta de jejum, não é? E você vai explorando isso ao máximo aí, o tanto que você conseguir jejuar, mas lembrando que você não pode aí ficar muito tempo jejuando, senão você pode aí acarretar até mesmo doenças para a sua vida, né? E o crente tem que ser sábio, tem que ter sabedoria aí para lidar com as coisas de Deus, né? Tem que ter muita sabedoria, não pode fazer jejum precipitado. A gente vai ter exemplos na Bíblia de pessoas que fizeram jejuns precipitados, né? E acabou não dando certo, né? Então, assim, se é para a glória de Deus, faça para a glória de Deus, né? E Deus vai te mostrar aí, vai te dar o tempo certo para você jejuar. Não sei se você vai conseguir jejuar 2 horas, né? Se você não tem a prática de jejuar, comece ali com 1 hora e vai acrescentando 2 horas, 3 horas, né? Quem sabe você não consegue chegar aí até umas 6 horas de jejum, né? E aí você vai vendo como é que fica o seu corpo, né? Tem as pessoas que tomam medicamento, não pode ficar muito tempo também sem se alimentar. Então tudo isso tem que prestar muita atenção em relação ao jejum, para que o jejum seja bênção na sua vida, né? Então, assim, Jesus, ele jejuou. E esse jejum de Jesus nos mostra que, após ele jejuar, ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então, veja que Jesus, ele estava ali firme, porque Satanás descobriu que ele estava jejuando e o que Satanás falou? Olha, transforma essas pedras em pães. Transforma elas em pães, se tu és o Filho de Deus, né? E aí Jesus fala com ele assim: olha, Satanás, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o nosso alimento ele é terreno, né? A gente se alimenta como qualquer outro ser humano se alimenta, mas nós também necessitamos alimentar da palavra de Deus. Nós necessitamos alimentar o nosso espírito. E como é que eu alimento o meu espírito?
quando eu reservo ali um tempo dedicando para Deus, e Deus vem e me alimenta. Ele mesmo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. O Senhor Jesus, ele é o pão da vida, né? Então nós devemos nos alimentar dele, alimentar do Senhor Jesus. Quando eu estou com o meu espírito forte na presença de Deus, quando o meu espírito está cheio, está saciado ali, né, da palavra, que é o pão vivo que desceu do céu, que é o nosso Senhor Jesus, quando nós estamos alimentados, o inimigo ele não vai prevalecer sobre as nossas vidas, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, ou seja, obedecer ao Senhor, tenha comunhão com o Senhor, jejum, ora, busca a Deus, né? Então, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós, né? Então, quando nós estamos assim, firmes em Deus, né, procurando essa comunhão com o Senhor, o inimigo ele pode tentar da forma que ele quiser, mas nós sempre vamos vencer ele pela palavra de Deus, pela comunhão com o Senhor Jesus, pela essa aproximação, pela essa devoção em Deus, nós vamos conseguir vencer o diabo e todas as astutas ciladas do inimigo. Então, quanto mais eu jejuar, orar, buscar a Deus, mais Deus vai pelejar as minhas causas, mais Deus vai afugentar o inimigo das nossas almas, né? Porque o nosso inimigo, ele não é, a nossa luta, ela não é contra a carne e nem o sangue, não é? Mas a nossa luta é contra principados, potestades, né, no reino da maldade. Então, nós precisamos aí estarmos munidos dessas armaduras celestiais para lutar contra as astutas ciladas do diabo. Então, que Deus abençoe a minha casa, o seu lar, a sua família, em nome de Jesus.